Olá pessoal do Semi-Noturno do Colégio Aprove, essa é a resolução dos exercícios do setor 831 do módulo 3. Então, primeiro exercício aí, PUC, considere as configurações eletrônicas de 4 elementos químicos. Então ele deu aí a distribuição eletrônica, né, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, e ele perguntou: tem tendência para perder elétrons os elementos químicos? Então, olhando para a distribuição eletrônica, como que a gente vai saber quem tem tendência para perder elétrons, né? A ideia é olhar o que? A camada de valência. Olhando a camada de valência do primeiro, nós temos o que? 2 e 4, 6 elétrons. Mais fácil o que? Ganhar 2 do que perder 6 elétrons, né? Aquela característica dos metais lá de ter pouco elétron, então ser mais fácil ele perder esses elétrons. O segundo aí, ele tem o que? Camada de valência 4s2, né? É um elemento lá da família 2A, então ele tem essa tendência de perder esses 2 elétrons. O terceiro, né, 4s2, 4p6, 8 elétrons, né? Então esse aqui não vai nem fazer ligação com ninguém. Isso aqui é um gás nobre, né? Então eu não vou fazer ligação. Já está estável lá com 8 elétrons. E o último, né, 5s1, ele tem um elétron na camada de valência, ele vai ter essa tendência de perder esses elétrons. Então, eu tenho aí o 2 e o 4. Alternativa E. Exercício 5. Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com o elemento X do grupo 7A. Assinale as opções abaixo a fórmula mínima do respectivo composto. Então ele deu aí, né, um elemento da família 2A e um elemento da família 7A. Então quando a gente pega essa questão aí da tabela periódica das famílias, os elementos o que? Representativos, o próprio número da família é o número de elétrons que ele tem. Então, família 2A, 2 elétrons na camada de valência, mais fácil ele perder. Quando ele perde, ele vira o quê? O M mais 2. O elemento da família 7A, 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um, vira o X1. Quando eu tenho metal com a metal, eu tenho o quê? Uma ligação iônica. Ele até falou, ó, composto binário iônico. Como que a gente monta a fórmula do composto iônico? Basta a gente pegar, né, aquela ideia do cátion e do ânion. Pego a carga, inverto, esquecendo o sinal, eu tenho o quê? A fórmula do composto. Então, quando eu pego aqui o M mais 2 e o X menos 1, eu tenho o quê? M mais 2, X menos 1, inverto essas cargas, MX2. Então, alternativa B. Considerando os elementos sódio, magnésio, enxofre e cloro, escreva a fórmula dos compostos iônicos que podem ser formados. Para formar composto iônico, eu tenho que ter o quê? Um metal e um ametal. Então, eu vou dividir esses 4 em metais e ametais. Então, dividindo aí, fica o quê? Sódio e magnésio como metal e enxofre e cloro como ametal. Como que eu sei a carga? Eu posso fazer a distribuição eletrônica, né, de cada um, ou, com certeza, na prova eu tenho quem? A tabela periódica. Eu vou lá e olho o sódio, família 1A. Então, metal, carga mais 1. Magnésio, família 2A. Então, vai ficar o quê? Um metal, carga mais 2. Enxofre, a metal da família 6A. Então, tem 6 elétrons, é mais fácil ganhar 2. Ficaria o ânion S-2. E o cloro da família 7A tem 7 elétrons, é mais fácil ele ganhar 1, ficaria o ânion cloro menos 1. Então, basta eu fazer o que agora? Fazer as combinações Na com o enxofre e com o cloro e o magnésio com o enxofre e com o cloro. Basta a gente fazer essas 4 combinações, lembrando sempre de pegar o cátion, depois o ânion e inverter essa carga. Na mais 1 com S menos 2 fica Na2S. NaCl, Mg mais 2, S menos 2. Quando eu inverto as cargas, eu encontro o que? Mg2,
S2. Como eu posso simplificar essas cargas, eu tenho que o MgS, né, que é a nossa fórmula mínima desse composto iônico. Mg mais 2Cl menos 1, MgCl2. Então, né, as 4 possíveis fórmulas aí dos compostos são essas aí. O exercício 7, né, relativamente à espécie química, que possui 18 prótons, 18 elétrons e 22 nêutrons, é incorreto afirmar. Então, ele já falou o quê? Que ele tem 18 prótons, 18 elétrons. Primeira coisa, fazer a distribuição desses 18 elétrons aqui que ele me forneceu. Então, a distribuição ficaria o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Observando aqui a camada de valência, eu vejo que ela tem 8 elétrons. Isso aqui para a gente é o quê? Um gás nobre. Se ele é gás nobre, eu já sei o quê? Que ele está estável, que ele não vai fazer ligação. Então vamos lá. É um átomo neutro? É um átomo neutro. Ele falou que o número de prótons é 18, elétron é 18. Então se os prótons e os elétrons têm o mesmo número aí, eu tenho um átomo neutro. Se esse número de elétrons fosse diferente de 18, eu tinha o quê? Um íon. Então esse átomo não era mais neutro, ele tinha um íon. Forma compostos monoatômicos. Mono, um átomo apenas. Sim, todo gás nobre ele está existindo na forma de composto monoatômico. Lembrando lá daquela exceção lá, a regra, né, que é o fluoreto de xenônio. Possui 3 níveis de energia, ou seja, 3 camadas na eletrosfera. Se eu olhar aqui a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então eu tenho a camada K, camada L e a camada M. 3 camadas ou 3 níveis de energia. Pertence ao grupo 8A. Quem que é o grupo A? 8A é o grupo dos gases nobres, então verdadeiro também. Liga-se a átomos de metais alcalinos. Ele liga? Não. Né? Gás nobre não liga a metal alcalino. A única exceção é, né, o xenônio, que liga ao flúor, porque o flúor é muito eletronegativo, ele consegue ligar ao xenônio. Mas isso aqui é uma exceção, a gente nem vai considerar isso aqui. Então, alternativa E, gás nobre não liga a metal, muito menos a outro elemento. O exercício 8, observe as seguintes fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Ele deu lá aquela representação, né, para a gente fazer composto molecular, que representa lá os pares de elétron, né, nos 4 subníveis, né, o S, o P1, P2 e o P3, ou o PX, PY e PZ, né, que a gente utiliza para representar esses pares de elétrons. Então ele fez aqui todas as representações aí para esses 4 compostos. E ele pediu as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos elementos fósforo, hidrogênio, enxofre, flúor, carbono. Então ele quer essas 3 combinações aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a distribuição eletrônica, porque pela distribuição eletrônica é que eu vou saber o quê? Quantos elétrons que eu tenho na última camada, na camada de valência. Essa representação de Lewis, ele representa somente a última camada. Então, eu vou precisar da distribuição eletrônica. Então, estão aqui as últimas camadas. Eles vão ficar com a seguinte representação. Fósforo com 5 elétrons, hidrogênio com 1. Lembrando que o hidrogênio só tem o subnível S, então ele precisa só de mais um elétron. O enxofre com 6, o flúor com 7 e o carbono com 4. Então eu tenho aqui as representações de Lewis dos meus 5 elementos. Fazendo as combinações fósforo, hidrogênio, enxofre, hidrogênio, flúor e carbono, a gente tem, né, o fósforo e hidrogênio, né, cada ligação do fósforo completada com um hidrogênio, o enxofre e o hidrogênio, cada ligação do enxofre completada com uma de hidrogênio, e a do carbono e do flúor, né, o tetrafluoreto de carbono. Eu peguei aqui o flúor, né, que faz uma ligação apenas, e liguei a cada uma das valências aí, das ligações do carbono. Então, a gente tem o CF4. E para fechar aí,
dados os elementos hidrogênio, oxigênio, enxofre e cálcio, a substância que apresenta somente ligações iônicas. Ligação iônica, novamente eu vou dividir o que? Entre metal e ametal. Aqui a gente pode dividir da seguinte forma. Vai lá na tabela periódica. Vou na tabela periódica e olho, né, quem é metal e quem é ametal. Ou utilizando aqui, né, o Z, o número atômico que ele deu de cada um. Faço a distribuição eletrônica, eu consigo saber se ele é um metal ou ametal. Então, dividindo aí, a gente, né, situou o cálcio como metal, hidrogênio, oxigênio e enxofre como ametal. O hidrogênio vai cair aqui como ametal, que é o maior comportamento dele. As possíveis combinações, então, vão ser o quê? Cálcio com hidrogênio, CaH2, cálcio com oxigênio, CaO, e o cálcio com enxofre, CaS. Então, né, alternativa C. Mas e o CaSO4 que ele citou? Eu não tenho metal e ametais? Sim, eu tenho um metal e um ametal. Quando eu divido aqui esse elemento, essa parte metálica com a parte ametálica vai sim fazer uma ligação iônica. Só que entre o enxofre e o oxigênio eu tenho ligações o quê? Covalentes. E ele quer somente ligação iônica. Então por isso que esse composto aqui, o CaSO4, ele tem ligação o quê? Iônica e ligações covalentes. Então eu não vou utilizar essa, né? Eu quero somente ligação iônica, sobrou aí só o CaO, o óxido de cálcio. Então, até a próxima e até mais.